E vamos beber água, menino, porque o mar não tá pra peixe nesse Brasil. Tá. Nunca pare de sonhar. Bom dia, meninos. E ó, se não tem remédio, remediado está. Tô falando assim dessa religiosidade, entendeu? Presta atenção, entendeu? Presta atenção mesmo. Eu tomei a aguinha fresca, que significa palavra, né? E já tô sarada, hein? Presta atenção, vamos sarar. Continuando falando assim dos autores, né, e historiadores da Bíblia, né, vamos falar um pouquinho agora mais sobre alguns livros, né? Presta atenção, hein? Os livros proféticos, né, os maiores, os menores, não importa, né, todos, tem até profeta que não aparece muito, mas é muito importante, entendeu? Presta atenção. Então, assim, quem escreveu? Ah, menino, presta atenção. Aí nós vamos lá em Hebreus 1, versículo 1, que diz ali que foi Deus, né, que falou através, né, de alguns homens que ele escolheu, entendeu? Que ele escolheu até para ser profeta, né, para tocar trombeta, né? Aí se nós vamos dar, por exemplo, Jeremias, né, ali no capítulo 1, que ele fala para Jeremias falou, não sei falar, aí ele disse assim, menino, presta atenção. Antes que você ser gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, menino, porque você, entendeu? Preste atenção, você não tem estudado sobre isso, não? Predestinação? Pois é, a religiosidade aí, o sistema, assim, omite um pouquinho sobre isso. Mas eu já te conhecia, Jeremias, entendeu? E foi eu que falei para você ser profeta, menino. Eu já tinha separado você, já tinha dado esse dom para você, porque é dom, né? Eles que pegam o título assim, os dons e pegam e botam como título, mas é dom, tá? Efésios 4:11, entendeu? Então ele foi escolhido. Também tá escrito também lá em João, acho que é 15:16, se me falha em memória, entendeu? Vocês vão lá e procuram. Porque ele fala assim, ó, não foste vós que me escolheste, menino, presta atenção, como é que você vai lá assim e levanta meu aceite, Jesus, entendeu? Primeiro você tem que saber que Jesus você está aceitando, né? Porque tem um Jesus histórico que veio para Israel, não veio para a igreja, né? Não veio para a igreja, veio para Israel, pelo menos está escrito, entendeu? Então é desse jeito, não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi vós, entendeu? Para que vade dê fruto e o vosso fruto permaneça, entendeu? Mas não é qualquer fruto não, entendeu? Não é assim, blá blá blá, não, porque às vezes tu tem a mania de ler um texto, entendeu? E esboçar o que tu quer, não, entendeu? Texto sem entendimento do contexto, do que já está interpretado, entendeu? É pretexto para heresia. É pretexto para ninguém passar de ano, ninguém chegar a lugar algum, entendeu? Na lucidez, entendeu, menino? Presta atenção, ele designou para que vai dar fruto, entendeu? Mudança de estado, entendeu? Se converter, entendeu? Se converter de uma coisa para outra, entendeu? De um caráter, né? Humano, né? Desse caráter mundano, terreno, para o caráter do espírito, Gálatas 5:22, entendeu? E o fruto permaneça, se você agora tem domínio próprio, você tem bondade, você é equilibrado mesmo, entendeu? Ah, eu vou pisar no seu pé para ver se tá equilibrado mesmo, aí, entendeu? Então se você se converteu, faz igual, tá lá no livro de Lucas, isso me parece, capítulo 31, me parece, versículo 32, alguma coisa assim, entendeu? Diz assim, ó, se você for realmente convertido, recomende a seus irmãos, entendeu? Convertido assim, os frutos
do Espírito, você tem realmente, você é realmente convertido de verdade? Ou assim, apenas para se mostrar para o outro que é santo? Mas aí é por algum tempo, né? Depois, assim, se acontecer algo, se alguém assim não te contradizer, né? Assim como hoje em dia, né? Hoje em dia, muitos, né? Muitos estão fora do arraial, do arraiar. Por quê? Porque não confessa o quê? O mesmo tipo de fé. Que a nossa fé é em Jesus Cristo ressurreto, né? Nossa fé é no reino espiritual, aquele que não é comida, não é bebida, não é verdade? Mas, então tem muitos assim que não fica te olhando torto, entendeu? Porque quer que você fique o tempo todo ali, em Melquisedeque, tipo de Cristo, entendeu? Tipo, entendeu? Ele não aceita que, entendeu? Que já veio o Messias, já veio, entendeu? Cristo e trouxe a trombeta do novo e vivo caminho, da nova aliança, e nós, né, que somos de depois da cruz, né, nós que somos de depois da parousa. Que é isso, mulher? Entendeu? Aquilo que o povo não entende, está esperando até hoje que aconteça, entendeu? Que aquele Jesus, entendeu? Filho de Maria e José, assim, que foi anunciado, que veio 100% o homem, veio Jesus, o Filho do Homem, estão esperando, entendeu? Presta atenção. Então, aqui no livro de Atos, nós vamos ler aqui agora um pouquinho, sobre, né, quando a criança falou, menino, presta atenção, aqueles que você está vendo subir, é o mesmo que você vai ver descer. Lembra que quando Jesus ali no livro de João falou assim, ó, é preciso que eu vá, se me fala a memória, tá? Em João 14, 27, eu vou procurar aqui para me ler. Entendeu? É preciso que eu vá para que o Consolador venha. Então não é o Filho do Homem que vai vir, menino. Entendeu? Você está esperando? Presta atenção. Aí veio outros, final do tempo. Estamos mesmo final do tempo, entendeu? Quando Jesus de Nazaré veio, foi o final do tempo da lei, né? Então essa transição da lei para a graça, já falamos sobre isso, hein? Tô batendo assim na tua cabeça para tu entender. Mas agora nós estamos vivendo uma outra transição, entendeu? Temos que entender, né? Porque Jesus trouxe a graça para você, para abrir a cabeça daquele povo, entendeu? E tá abrindo até hoje, entendeu? Tá abrindo até hoje, que eles não conseguem receber e aceitar esse mundo espiritual, né? Que o comandante é espiritual, entendeu? Assim que não pode, os comandantes de verdade, vou falar a real, entendeu? Eles não podem parecer assim de verdade, do jeito origem, entendeu? Porque assim, ia ser uma catástrofe, né? Porque a pessoa, eles não aceita o mistério de Deus, eles não aceitam, eles não querem nem saber o que é mistério, entendeu? Eles querem viver no leitinho, Hebreus 5, 11, 12, vai lá e lê. Quer ficar no leitinho, que eles preferem, eles têm medo de comer comida sólida, têm medo de entender o mundo espiritual, né? Medo. Assim como lembra daquele pessoal, depois da cruz ali, aquele povo ali, aqueles dois homens ali no caminho de Emaú, né? Ali indo assim, aí Jesus, né, apareceu na sua origem nova, né? Na sua origem verdadeira e tudo assim, e foi falando para eles, e eles, o quê? Você é você que não sabia do que aconteceu. Jesus, o que aconteceu? Entendeu? Porque eu não sei, o que aconteceu foi o que eu falei para vocês o tempo todo, vocês não entenderam. Que ele veio para derrubar o templo físico, né? E o entendimento para trazer o reino de Deus espiritual, do qual muitos, né, não conseguem mesmo entrar, entendeu? Ele falou, não vai entrar, porque só quer estar na cabeça só a religiosidade, entendeu? Quer ficar lá, Moisés, entendeu? A liderança é Moisés, tá? Presta atenção. Então Jesus ensinou o tempo todo, mas falou assim, ó, vocês o quê? Mateus 7, 22. Eu profetizei no seu nome, eu fiz maravilha no seu nome, cara, Deus é fiel, resolveu tudo para vocês, mas vocês estão fora do reino, entendeu? Porque você só é religioso, vocês não entenderam nada do que eu vim
falar, de explicar, entendeu? Eu não sou assim igual vocês, eu sou espírito, né? E lembra que eu falei lá para a mulher samaritana e vou falar para vocês, importa que meus adoradores, né, entenda a verdade, vivo de verdade em verdade, me adore em espírito, mas eles querem ritual, eles querem, entendeu? Viver de costume, tradição de nação, tradição disso, tradição daquilo, querem viver de estatutos terrenos, entendeu? Nós estamos no final dos tempos para você entender isso, entendeu? Que não há mais tempo de você viver na ignorância, porque senão você vai ficar, menino, vai ficar, a nave chega, entendeu? E você fica, entendeu? Na falta de conhecimento, né? Lembra, Oséias 4:6? O povo sofre por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, negou o conhecimento. Então, entendeu? Vocês aí que, entendeu? A liderança não pode negar conhecimento, tem que abrir os olhos primeiro deles mesmo, dos ouvidos, tudinho, e, entendeu? Para poder, né, compartilhar, né? Para poder compartilhar a sabedoria que vem lá do alto, né? A sabedoria não é terrena, a sabedoria que nos livra, que nos salva, que resgata, né? Que da justiça de Deus, né? É divina, entende? Então vamos prestar atenção, menino, prestar atenção para andar no caminho certo. Falando de historiador, né? Temos o livro de Lucas, né? Nós temos o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos, né? É o mesmo livro, né? É o mesmo, que foi ali dividido com duas cartas, primeira carta e segunda carta, né? Para quem? Para Teófilo, né? Aquele líder bambambam grego, né? Então Lucas escreveu para poder falar para aquele que estava muito interessado naquela passagem de Jesus de Nazaré pela terra. Então ele queria entender, mas sem aparecer, né? Então o Lucas, ele fez ali aquele apanhado todo ali, tudo, e escreveu para Teófilo. Mas acontece, entendeu, que aí a igreja vem, entendeu, aí diz, né, que a igreja primitiva, que segue a igreja primitiva, que é o livro de Atos, né? Mas não, o livro de Atos dos Apóstolos foi aquele apanhado de Jesus de Nazaré, que viveu na lei, que cumpriu a lei. Então falou tudinho ali, né, que ele era da lei, mas que veio ali pelos judeus, mas trazia a graça de Deus, né? E ali ele, do início ao fim, o historiador relata tudo que ouviu, né, daqueles que andou, né, com Jesus de Nazaré, porque o Lucas, ele não andou com Jesus de Nazaré. Presta atenção, hein? Então ele era um historiador, né, uma pessoa que assim, interessada, né? E interessada é para falar lá pro Teófilo, tudo dele é para falar pro Teófilo, entendeu? Presta atenção. Depois falou tudo de ir para Paulo também, né? Para o apóstolo Paulo, né? Que nós sabemos que era contra o povo do caminho, e ali quando ele teve se converteu, né? Então ali depois ele foi pesquisar, sabendo que teria que entender um pouco mais, né, daquele que ele iria falar, né? Então ele aprendeu também com Lucas e com Pedro, né? Só que tem uma coisa que temos que lembrar, né? Pedro, ele foi designado a igreja da circuncisão, entende? Então Paulo, ele foi ali iluminado, né, pela luz, né? Já não era Jesus de Nazaré, era a luz, né? Então vamos ver em Atos 22, do versículo 10, não, do versículo 6 ao 9, por ali, tá? Vocês vão lá e ver que ele encontrou com a luz, né? Não foi com Jesus de Nazaré. Agora Pedro, sim, Pedro andou com Jesus de Nazaré, sabemos toda a história de Pedro, né? Com Jesus de Nazaré, entende? Então ele foi designado ao povo da circuncisão, da aliança, né? Daquela aliança que foi feita a Abraão, né? Então é o povo hebreu, Israel. Mateus 10, 5, né? Que ali quando ele reuniu aí, Jesus de Nazaré reuniu a sua igreja, né? A sua igreja, que é os 12 discípulos, né?
ali mandou ali falar, né, para o povo o quê? Da aliança, o povo da circuncisão, né? Falou assim, ó, não vão aos gentios, não vão, vocês vão somente a casa de Israel, né? As ovelhas perdidas da casa do Pai. Então, depois, para entendermos bem, de repente dá para a gente ler um pouquinho em Gálatas 2, leia lá Gálatas 2 todinho, que vai entender ali o diálogo de Paulo, né, com Pedro, né, porque eram dois evangelhos. Um é o evangelho, né, que estão seguindo até hoje, que é o da circuncisão, né, aquele que batismo nas águas, né, porque está falando claramente, na verdade João que batizava, né, nas águas. João estava lá no tempo de Pedro, não é verdade? Ele batizava nas águas para arrependimento, né, daquele povo. Por que o povo se arrependia? Porque o povo, ele transgredia o quê? A lei, né? Mas a lei e os profetas, né, profetizaram até João, Mateus 11, 13. Então, não há mais do que você se arrepender, porque senão está falando que Jesus veio e não fez nada. Romanos 8 diz que não, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E lembra lá que João falou, olha, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Jesus já veio na cruz e falou, está consumado, ele tirou o pecado do mundo. Ou não tirou, menino? Presta atenção. Mas então a gente não peca mais? Não, pecar não, porque pecado, segundo a Bíblia, é transgressão da lei. Nós não estamos mais nesse pacto da lei, né? Presta atenção, nós estamos no reino de Deus, né? Ali Jesus trouxe a graça, né? E a graça é para entendimento, é a fé que não vem de vós, é dom de Deus, né? A fé que esse reino espiritual existe, entendeu? Presta atenção, é Hebreus 11:1, a gente não vê, a fé convicta, né, de a gente estar vendo portas onde o homem não vê porta, mas nós que estamos no reino de Deus, nós vemos porta, entendeu? Presta atenção, hein? Então é isso, nós temos que entender a palavra, a luz da palavra, a luz do que já está interpretado, a luz do que fomos iluminados, que é o Espírito Santo nos ilumina, né? Temos que lembrar que foi inspirada, toda a palavra foi inspirada, né? Toda a palavra da Escritura foi inspirada por Deus, né? Está lá em Hebreus 1, versículo 1, claro. Mas quando Jesus de Nazaré chegou, veio o quê? A revelação, né? O verbo se fez carne e habitou entre os judeus, né? Aí já foi revelação, não era inspiração, mas entendeu? Preste atenção, hein? E ali nós já falamos sobre Atos 22, do 6 ao 9 ali, né? Ali depois em Paulo veio o que? A iluminação. Luz é para o quê? Iluminar. Então aí já era iluminação. E do qual em todo esse apanhado, seja de inspiração, né, revelação ou iluminação, hoje nós que vivemos no reino de Deus, que entendemos o reino de Deus, né, vivemos o quê? De informação. Por que informação? Porque nós nos informamos de toda o que? As profecias, as histórias, né? Histórias como história, não pode pegar história e jogar como doutrina. Não pode pegar as profecias que foi até João e trazer hoje como doutrina. Preste atenção, menina. Então nós temos que pegar toda a visão e trazer para nós a lucidez, para nós estarmos o quê? Animando, né? Tem de bom ânimo, né? Jesus falou assim, eu venci o mundo e vocês vão vencer também, né? Eu venci o mundo, porque ele falou, né? Ninguém acreditou, nem coisa, mas até os dias de hoje, né? Nós falamos nele, nós lembramos dele, né? Verdade? Presta atenção, não foi aí para os judeus. Então ali Jesus, depois do corpo físico, né, que o véu foi rasgado, a natureza carnal foi rasgada, que ele era 100% homem, 100% espírito, e ali ficou só 100% espírito, ele ali apareceu por mais de 500 pessoas, segundo a história, né? Então nós temos que entender isso, que nós somos desse Deus espírito, né?
E que aí quando você fala assim, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, qual o Jesus que está voltando, né? Responde para você mesmo, não estou falando que ele não vai voltar, mas estou falando que você tem que responder, qual é? É aquele que nasceu na manjedoura, né, da história, vai fazer outra história? Ele disse na cruz está consumado, ele vai vir consumar outra coisa, ou ele deixou mais alguma coisa para consumar, né? Agora o Filho de Deus, como ali no livro de Atos no início, quando aquele anjo fala assim, ó, o mesmo que você está vendo subir é o mesmo que vai descer, porque ele falou assim, é preciso que eu vá para que o Consolador venha, né? Veio outro Consolador, não é o Jesus de Nazaré, né? E se vocês, né, tá órfão, eu não tô órfão não, entendeu? Porque o Jesus, ele falou, onde vocês estiverem reunidos, eu estarei, né? Então, o outro Consolador, que era Espírito, né, está no nosso meio. Maior é aquele que está em nós. Se ele está em nós, ele não está em um lugar que nós estamos esperando ele vir, certo? Então, uma confusão, né, menino, na cabeça de vocês, né? Preste atenção. Então, falando de fim de mundo, é só a gente ler Eclesiastes, né? Se me fala o versículo 4, né? Geração vai, geração vem, né? Mas o mundo é eterno, não é verdade? Porque Deus não para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, né? Então nós temos que entender, estamos falando de o quê? De historiadores, né? Que não basta ter a origem verdadeira, as fontes verdadeiras, mas tem aqueles que ficam, né, falando coisas, botando coisas na cabeça dos outros, que aí as pessoas ficam confusas. Nem vai para a verdade, nem entende nada, né? E foi a palavra desde o início, lá quando foi falado para Josué, né? Não vá para a esquerda, não vá para a direita, nós temos que prosseguir para o alvo, como está em Filipenses 3, a partir do versículo 12. Prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Entendeu, menina? Presta atenção. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, sabemos que faz parte da genealogia do Jesus, né? Do Jesus de Nazaré e do Jesus Cristo, principalmente o livro de João, né? Então, sabemos que Lucas e Atos, né? Aquele apanhado do historiador e médico, né? Lucas, não é verdade? Marcos parece que foi, assim, segundo a história, o primeiro evangelho a ser escrito, né? A primeira boa notícia para aquele povo, para aquele momento, né, para que eles entendessem, né, assim, para deixar a lei dos doutores da lei, né, os judaizantes, para entender aquela graça que estava, né. Então foi uma transição que começou na cruz, quando Jesus disse está consumado, e foi até a parousa, foi até a vinda, né, do juízo, da justiça, né? Porque ali na cruz ele se entregou por amor, cumpriu João 3,16, né? E então ali a parousa foi o que? A derrubada do templo de Jerusalém, que se cumpriu que Jesus pregou em Mateus 24 o tempo todo, naquela geração iria cumprir, não ia passar aquela geração, né? E toda geração é que é 70 anos. Jesus morreu no, né? E então a parousa foi no ano 70 desse. Então estava dentro da geração. E ele disse também, né, que só João ia ver, né, aquela justiça. A justiça que foi Deus da profecia de Isaías 61, versículo 2, o dia da vingança do Senhor. Entendeu? Né? Leia ali Isaías 61. Ele não vinha somente para a redenção, para libertar para nos cativos, tirar os algemas, mas vinha para o dia da vingança. Então, é exatamente a parousa, é isso, o dia que Jesus voltou, né? Então, foi assim, foi cumprido, né, a missão dele. Então, o dia do juízo, caiu-se, né, a Babilônia, né, de Jerusalém caiu, né, a casa do tesouro agora, entendeu? Seria o quê? Aqueles que confessam, né, e toma posse da palavra, a verdade do Jesus Cristo ressurreto, né? Então Jerusalém foi derrubado, né, por Roma, né? Os romanos entrou ali no comando de Tito, filho de Vespasiano ali, né? Porque foi cumprido o Filho do Homem, né? Filho do Homem era uma expressão, né, dos judeus, né? Vai lá em Ezequiel ali no capítulo 2, Filho do Homem, põe-te em pé, falarei contigo, né? Quando estava ali Ezequiel, né, como o Filho do Homem, e ali o Espírito que estava nele, é bom que você preste atenção, ainda vou falar sobre isso, que recebeu a incumbência, né,
de ir, né, para levar, né, a liberdade e o juízo para Israel, e levou, né, que foi Jesus de Nazaré. Então, não está entendendo, tá, então vai lá ler Hebreus 1, do 1 ao 14, né? Todos os anjos, né, não eram para trazer, né, a salvação, todos, porque é muitos, não é um só, não, menino. Agora, um foi gerado como filho, tá? No versículo 5, entendeu? A qual dos anjos eu fui, né, gerei como filho? Presta atenção. E no 6, versículo 6 de Hebreus 1, né? E novamente ele foi introduzido. Então esse espírito foi introduzido muitas vezes, né, no mundo, porque ele trabalhava para isso. Ele é o trabalhador, né? Aquele que nos fez que nós venhamos a ser espelho, né? Então, preste atenção. Então é isso. Hoje nós vamos parar por aqui e vamos amanhã falar de mais alguns livros, até a gente continuar no nosso assunto dos profetas menores, tá bom? Vamos falar mais de alguns autores, de alguns historiadores, não importa, para entender, né? João 5,39, né? Fala ali o que? Examinais as escrituras, né? Que Jesus falou, porque são realmente elas que dão testemunho de mim. Então, as escrituras dão testemunho do Jesus de Nazaré, para que eles acreditassem que ele era o Messias, entendeu? Falou, entendeu? O menino não nasceu, e todas as profecia, vocês sabem o que é, né? Então, preste atenção. Então, é desse jeito, vamos parar por aqui. Eu espero que vocês venham curtir nossos vídeos, compartilhar com outros, para que outros venham a nos juntar, entender, né? Fazer um grupo, né? É bom que a gente se agrupe, como é costume dos religiosos, entendeu? Nesta visão da graça de Deus, do reino de Deus, tá bom? Estabelecido, tá bom? Presta atenção, menina, que calor é esse, hein? Mas Pai seja convosco. Então aqui João 14 diz que Jesus de Nazaré vai voltar, não, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, o que me vereis, porque eu vivo, né? Vós também o que vivereis, entendeu, menina? Mas o que está em nós? Então, o Filho do Homem não falou que não me verá mais, não vos deixarei órfão, voltarei, né? Eu voltarei. Então ele voltou, não voltou? Então tu tá órfão. Se ele não voltou, mas eu tô órfão, não. Aqui João, né? Presta atenção. Se tratando de coisas terrenas, vocês não acreditam? Como crereis se eu falar com vocês coisas espirituais, celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Entendeu, menina? Presta atenção. João 3. Atos 22. Aconteceu que eu indo do caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande o quê? Foi Jesus de Nazaré? Não, luz do céu brilhou ao redor de mim. Quando ele perguntou: quem és tu? O que aconteceu mesmo? Quem és tu? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Para fechar o raciocínio, né, de quando Jesus veio, entendeu? Ou vem, para quem acredita que ele vai vir, entendeu? Presta atenção. Aqui em Mateus 16, versículo 28, está falando assim, porque o Filho do Homem, né, há de vir na glória de seu Pai, com os seus, o quê? Anjos. E então retribuirá a cada um conforme o quê? As suas obras. Presta atenção, hein? Então estamos falando aqui, obras, entendeu? Agora não é obra, entendeu? Agora é fé. Presta atenção. Se inscreva, deixe seu like. Aí do versículo 28, olha quando que ele veio. Em verdade vos digo que alguns aqui que se encontram
que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Entendeu? Então, menino, tem prestes aqueles que estavam ali, entendeu? Aqui que é que se encontra, que Jesus está falando, entendeu? Todo olho verá, falou, entendeu? De maneira nenhuma. Vocês estão falando, chamando Jesus de mentiroso? De maneira nenhuma, entendeu? Passarão o quê? Pela morte. Então, eles estavam vivos até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Entendeu? Preste atenção. Então, muitos deles viram. Agora, dos apóstolos, né? Dos seus discípulos, só João viu. João viu milhares e milhares de anjos. Aliás, João está por aí, menino? Preste atenção.